Gente, no inverno, a diminuição da umidade relativa do ar leva à fragilidade do nosso sistema de defesa. E doenças respiratórias como rinite alérgica, asma, sinusite e bronquite são comuns nessa época do ano. E para saber os cuidados e precauções que devemos tomar, eu converso agora com a pneumologista Maria Prata. Doutora, bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada. Conta pra gente como nós podemos, assim, evitar essas doenças respiratórias, principalmente agora no inverno. Cuidados como umidificar o nariz com soro fisiológico, se manter hidratado, né? Todo mundo esquece aí de tomar água no inverno, manter o calendário vacinal em dia, usar aquelas coisas que a gente acabou aprendendo no contexto pandêmico, de evitar aglomerações, ambientes fechados, então preferir lugares com circulação de ar mais livre. São exemplos de dicas que a gente pode usar para evitar infecção respiratória nessa época do ano. Quando você fala de usar o soro fisiológico aí para hidratar, esse soro que a gente compra na farmácia e tal, e aí eu vou usar em casa, qual a periodicidade disso aí? Quantas vezes ao dia? Como escovar dente? Não, tem que hidratar o nariz? Eu brinco com os pacientes que lavar o nariz com soro seria o segundo pijama. O ideal é que você pudesse fazer isso todos os dias, né? Criar o hábito de fazer higiene do nariz. É um hábito saudável, porque vai umedecer o nariz e vai fazer essa limpeza mecânica dessas impurezas que vão parar nas vias aéreas ao longo do seu dia. Você pode fazer soro caseiro e você pode comprar soro fisiológico pronto. E o ideal é que esse soro esteja morno ou próximo da temperatura do nosso corpo, para não causar desconforto quando for fazer a higiene do nariz. Mas o uso de soro é livre na narina. Excelente. Eu digo porque eu uso assim, para mim é uma benção, viu, doutora? Eu não sei o que é rinite mais e olha que eu tinha constantes crises. Agora, para quem aí já possui a rinite alérgica ou outros problemas respiratórios, quais os cuidados a serem adotados? Basicamente são os mesmos e o indivíduo alérgico não pode esquecer o tratamento contínuo da sua condição alérgica, né? O fato de ter alergia respiratória não controlada é um fator super importante de risco para vulnerabilidade para as infecções respiratórias. Então, além desses cuidados gerais que a gente acabou de conversar, fazer o acompanhamento com um especialista, seja o otorrinolaringologista para quem tem quadros de vias aéreas superiores, seja o pneumologista para quem tem quadros pulmonares mais frequentes, fazer esse acompanhamento não só nessa época do ano, mas ao longo do ano inteiro, porque quanto mais controlada está a sua doença alérgica, menor a chance de você ter crises, infecções e etc. Doutora, uma coisa que eu gostaria de pontuar contigo é assim, em relação à higiene, né? As pessoas acham que tem que ter uma higiene, tem que ter mesmo, mas algumas pessoas usam produtos como água sanitária, por exemplo. Eu sei porque eu perdi uma pessoa assim que deu uma bronquite tão forte depois de usar tanta água sanitária, e eu gostaria que a senhora deixasse um alerta sobre isso, principalmente para os alérgicos, né? Sim, a limpeza do ambiente domiciliar precisa, de fato, ser um pouco mais criteriosa na casa do alérgico. Sim. Porém, existem algumas estratégias, né? Não é mandatório que essa higiene seja feita com hipoclorito, que é o cloro, né? De uso doméstico. O álcool 70%, por exemplo, e o detergente neutro são excelentes produtos de limpeza que têm um baixo potencial desencadeante e promove uma higiene efetiva naquele ambiente e ele pode ser usado. Para quem não tem alergias, pode eventualmente escolher qualquer tipo de produto de limpeza que se sentir mais à vontade de usar. Mas para esse público em específico, o pano úmido e o detergente costuma ser bastante eficaz para a limpeza do ambiente. Excelente. Depois que nós adotamos aí o álcool 70, né, depois da pandemia que ele se tornou popular, porque antes ele era muito caro, inclusive, né? E eu adotei para limpeza, olha, foi uma bênção e eu tenho certeza, assim, que as pessoas têm que entender que não pode muito cheiro, não pode produtos muito fortes. Agora, caso a pessoa comece a apresentar sintomas como coriza, espirros e tosse, não é bom ela se automedicar, né? Existem soluções caseiras aí, além do soro fisiológico? A recomendação de se automedicar nunca vai acontecer. Sim.
Quadros gripais simples, leves, eles costumam ter curta duração, ou seja, eles são autolimitados. Eles costumam ter aí uma evolução de 3 a 5 dias. Acho que todos nós já tivemos experiências como estas ao longo da vida. É claro que se tiver uma queda do estado geral, ficar prostrado, não conseguir se alimentar adequadamente ou se hidratar adequadamente, o quadro exceder desse período que a gente considera normal, de 5 dias, febre alta que não cede. Então, são exemplos de sintomas de alerta, onde você vai procurar uma assistência para ser adequadamente medicado. Sim. Agora, como diferenciar, doutora, uma gripe forte de uma sinusite ou rinite, por exemplo, e em que momento a pessoa deve procurar um médico? Quadros alérgicos simples, quando a pessoa já tem esse diagnóstico, usualmente ela já tem um arsenal de antialérgicos e sprays nasais que ela já conhece, que ela já fez uso em outras oportunidades, né, orientado por um profissional de saúde, e que ela pode fazer uso naquele momento. Agora, como eu expliquei, se o quadro se estende mais do que 5 dias, se aparece febre, se o aspecto da secreção fica mais denso, se existe atividades cotidianas no sentido de ter dor no corpo, preferir ficar mais deitado, necessariamente essa pessoa vai precisar de atendimento médico. Certo. Doutora, muito obrigada pelas informações, viu? Um abraço. Um abraço, obrigada a você. Tchau, tchau.